Prepare-se para embarcar em uma viagem através do tempo e da tradição, onde as raízes da humanidade são traçadas até Adão e Eva, criados por Deus no início dos tempos. À medida que o dilúvio transformava o mundo, Noé e sua família tornaram-se os progenitores de todas as nações, conforme Gênesis 10 relata. Entre os descendentes de Noé, Cã destaca-se como o patriarca de várias nações africanas, que também gerou 4 filhos, o primeiro incluindo Cuxi, associado à Etiópia, segundo Mizraim, que associou ao Egito, o terceiro Puti à Líbia, e também o quarto que foi Canaã, representante da Palestina. As escrituras mencionam terras e povos africanos, consolidando sua importância. Histórias intrigantes, como a da rainha de Sabá e do eunuco etíope, testemunham a presença e influência dos africanos nas narrativas bíblicas. Essas narrativas, ricas em personagens e culturas, entrelaçam a diversidade da humanidade e nos convidam a explorar a profundidade da nossa origem comum. Para nós entendermos a origem do povo africano, temos que entender onde foi que tudo começou. Após a criação de Adão e Eva, a Bíblia descreve uma série de eventos que moldam a condição humana, como a vida no Jardim do Éden, a tentação pela serpente e a subsequente queda que resultou na expulsão do jardim. Esses relatos iniciais não apenas explicam a origem da humanidade, mas também refletem temas universais de tentação, responsabilidade e redenção. Durante o dilúvio, Noé e sua família, que incluía seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas, foram escolhidos por Deus para sobreviver e repovoar a terra. Após o dilúvio, Gênesis 10 nos apresenta a tabela das nações, uma árvore genealógica que delineia a descendência dos filhos de Noé. Neste contexto, particularmente os filhos de Cã, nomeadamente Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã, são considerados ancestrais dos povos africanos. Por exemplo, Cuxi está associado à antiga Etiópia, que a Bíblia afirma que muitos povos africanos são tradicionalmente considerados descendentes de Cuxi. Cuxi é frequentemente associado à região da África ao sul do Egito, abrangendo áreas que atualmente correspondem ao Sudão e à Etiópia. Além de Cuxi, Cã teve outros filhos, incluindo o segundo Mizraim, que é o nome bíblico usado para se referir ao Egito. Na genealogia bíblica, Mizraim é descrito como um dos filhos de Cã, que é um dos 3 filhos de Noé. Portanto, Mizraim é associado com a fundação do Antigo Egito, uma das civilizações mais antigas e influentes da história. O termo Mizraim é essencialmente uma referência poética ou arcaica ao Egito e ao povo egípcio. É uma maneira pela qual o Antigo Testamento se refere a esse antigo e próspero reino do norte da África. Terceiro é Puti. Em algumas passagens proféticas, Puti é mencionado como parte de alianças militares ou eventos futuros, como no livro de Ezequiel, capítulo 38, onde Puti é mencionado como aliado de Gog, um líder militar. No entanto, as referências a Puti na Bíblia são mais contextuais e históricas do que fornecem detalhes abrangentes sobre a identidade exata desse povo. Quarto filho, Canaã. Na genealogia bíblica, era um dos 4 filhos de Cã, que por sua vez era um dos filhos de Noé. Canaã é tradicionalmente associado às regiões da Palestina, Israel, Líbano e partes da Síria. A terra de Canaã é mencionada em várias passagens da Bíblia como uma terra prometida ou disputada. Canaã e seus descendentes desempenharam papéis significativos na narrativa bíblica, às vezes representando os povos locais que os israelitas encontraram ao entrar na terra prometida. A Bíblia menciona Cuxi e seus descendentes em diversas passagens, sublinhando a existência de povos e reinos poderosos na África Antiga. Essas menções ilustram a ligação histórica e cultural entre os povos africanos e as narrativas bíblicas, além de destacar a influência e a presença africana nas histórias e eventos descritos nas Escrituras. Além desses relatos históricos, a Bíblia também inclui histórias de indivíduos de origem africana que desempenharam papéis cruciais na difusão do cristianismo e na revelação da sabedoria divina. Por exemplo, a rainha de Sabá
provavelmente da Etiópia ou do sul da Península Arábica, trouxe presentes e sabedoria ao rei Salomão, e o eunuco etíope, um alto oficial da corte da rainha de Candace, foi convertido ao cristianismo após um encontro com Filipe. A Bíblia reconhece a existência da escravidão, que o povo africanos podem ter sido vítimas dessa maldade humana, mas também apresenta leis e princípios que visam proteger os escravos e promover a justiça social. Por exemplo, o livro de Êxodo, que narra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, enfatiza a importância da compaixão e da libertação dos oprimidos. A lei de Moisés, em Levítico e Deuteronômio, estabelecia normas para o tratamento dos escravos, como o direito a descanso semanal, o direito à alimentação e o direito à liberdade após 6 anos de serviço. Embora essas leis não aboliram a escravidão, elas buscavam evitar abusos e garantir que os escravos tivessem um mínimo de direitos e proteção. A história dos povos africanos na Bíblia, principalmente nos relatos do Antigo Testamento, não menciona explicitamente a escravidão de africanos, mas a escravidão era uma prática comum no mundo antigo, e é provável que africanos tenham sido vítimas dessa prática em diferentes períodos da história. O cristianismo chegou ao norte da África, especialmente ao Egito, muito cedo, provavelmente no século I depois de Cristo. Alexandria se tornou um importante centro teológico, com figuras como Clemente de Alexandria e Orígenes, que influenciaram o desenvolvimento da fé cristã. O cristianismo se espalhou por meio de comerciantes, missionários e, posteriormente, por meio do Império Romano. Hoje, a África é o continente com a maior população cristã do mundo. O cristianismo continua a ser uma força poderosa na sociedade africana, influenciando a cultura, a política e a vida social. No entanto, também enfrenta desafios como a crescente secularização, o fundamentalismo religioso e a violência interreligiosa. Essas ricas narrativas não apenas destacam a presença e a influência dos africanos nas escrituras, mas também ressaltam a interconexão e a diversidade da humanidade desde suas origens bíblicas. Cada uma dessas histórias contribui para um entendimento mais profundo da herança compartilhada e da multiplicidade de culturas que compõem o mosaico da história humana segundo a Bíblia. Em questão da igualdade entre os seres humanos, são temas intrinsecamente vinculados em várias tradições religiosas, incluindo a cristã. De acordo com a Bíblia, em Gálatas 3:28, é proclamado que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa passagem enfatiza a igualdade de todos perante Deus, independente de origem étnica, social ou de gênero. A Bíblia ensina que, diante de Deus, não há distinção de raça ou nacionalidade. Todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, com valor intrínseco e dignidade inalienável. Portanto, reconhecer e celebrar a diversidade racial não significa estabelecer hierarquias, mas apreciar a riqueza das diferentes culturas e experiências que enriquecem a humanidade como um todo. Assim, ao refletir sobre as diferenças de raça, é fundamental lembrarmos que, para a perspectiva bíblica, todos os indivíduos são igualmente amados, valorizados e dignos de respeito. A união na diversidade é um princípio essencial que promove a harmonia e a compreensão mútua entre todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica ou cultural.